Desculpa, eu não quero aqui... Não é que eu não posso responder. Vossa Excelência tem, Vossa Senhoria, algumas perguntas, a senhora pode dizer sim ou não. Eu não creio que quando a senhora dá um diagnóstico para um paciente, a senhora passe 2 horas para explicar que a pessoa tem uma doença grave e tal. A senhora respondeu sim ou muito não. objetiva. Eu queria, senador Renan, a senhora teve com o presidente da República quantas vezes? Olha, em vários momentos assim, Não, vários sociais. momentos, assim, a senhora pode dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... umas 4 vezes. Umas 4 vezes a senhora teve com o é. presidente da República? Na realidade, assim, nós tivemos... Só a senhora e ele? Não, em nenhum momento eu e ele. Chega-nos, e isso nos ajuda aqui, uma informação do grupo de checagem, que colabora com o aprofundamento dessa investigação, que no dia 15/5, a senhora teve um encontro com o presidente da República. A senhora confirma ou não confirma este fato, sozinha com ele? Não me recordo em que situação foi, porque realmente eu não me recordo. A senhora disse que teve 4 reuniões com ele. A senhora não se recorda da Sozinha, reunião? não, Se fosse 100 reuniões, tudo bem. A CPI sozinha. levantou que no dia 15/5 a senhora esteve com ele. A senhora não recorda? Não, eu não me recordo. Sozinha eu nunca estive com ele. Nunca estive com ele sozinha. Senhor relator, o senhor poderia agregar sobre a visita dela no Ministério da Saúde? Quantas vezes ela teve no Ministério? Quantas vezes a senhora teve no Ministério da Saúde? Só para agregar a pedido do senador Rogério Carvalho. Olha, o Ministério da Saúde é uma casa onde eu já trabalhei bastante. Doutora, então, quantas assim, vezes ela teve? Inúmeras vezes, só que mas agora, em vários pós-pandemia? governos. Não, né? não Em vários agora. governos. Ele Nessa está vez perguntando eu no gabinete estive do ministro, conversando com o ministro da Saúde. Eu estive numa reunião que o ministro Pazuello não pôde participar totalmente, ele deixou alguns assistentes, e ele queria conversar sobre a minha relação com as sociedades médicas e com relação à interface com as Presidente, por sociedades favor, médicas. só para colaborar. E, doutora Anise, dispensa os bordados, os floreios, dispensa, a senhora quer explicar demais. Os adminicos, explica, responde ao senador, até para não ficar, senão a gente fica rodeando o toco e a senhora dá informações e conversas que não foi pedido. Então, eu quero ajudar a senhora, seja mais econômica nas suas respostas, para que a gente consiga, senão a senhora pergunta, a senhora quer descrever tudo, a gente não quer aula, a gente quer que a senhora seja positiva, e foi, não foi, não sei, então é só para ajudar, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui em respeito ao seu currículo, se a senhora ficar falando, nós ficamos 2 dias aqui. E como a vacina não trata o que já está infectado, Eu pediria, então a ideia é o só um minutinho, tratamento doutora precoce. Alice, só um minutinho. Eu pediria para as pessoas que estão acompanhando e os assessores para a gente poder, porque a doutora Anice, com essa voz calma, tranquila, ela é convincente. Porque quem grita não consegue convencer ninguém. Não, e sim, Mas quem fala baixo, de uma forma bastante calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa, eu não sou médico, não sou. Mas vacina, desde que a gente tem por gente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir depois do que remediar. Isso é histórico, doutora Anice. Perfeito. Isso é histórico, não é de hoje. Então, a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. Infelizmente, doutora Anice, o que os seus colegas me falaram, eu retiro completamente. Eles estão totalmente equivocados em relação à senhora. A senhora está omitindo aqui muita coisa. E eu sou presidente da comissão, doutor Marco Rogério, e eu estou alertando que a senhora será convocada novamente para cá. E não mais convidada. O Osmar Terra tratou da condução da pandemia diretamente com o presidente da República? Não tenho conhecimento. Tal como Vossa Senhoria? Eu não tratei da condução da pandemia com o presidente da República. Não, nós já falamos aqui de encontros que a senhora reconheceu. Não, Ele tratou também desses assuntos? Não tenho conhecimento, senador. Doutora, me desculpa, eu fui governador e outros aqui já exerceram funções. É impossível você receber, numa pandemia, uma médica para a gente tratar sobre piquenique. Não, a senhora nunca tratou da doença com o presidente, sobre medicação, nada? Não, eu já esclareci que a minha primeira reunião com ele foi exatamente para tratar. Eles queriam saber a minha opinião Não, eu com estou relação... perguntando sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro. Exato, o porque presidente. eu, por exemplo, eu sou leigo. Sim. Quando eu me reúno com uma médica, a senhora esteve no meu gabinete. Por isso E a senhora mesmo. me explicou várias coisas, eu ouvi a senhora. Isso. Tá certo? A senhora deve ter ficado com o presidente e não foram tratar sobre futebol, sobre Copa América. Não, a senhora pode rir, mas eu estou falando sério. A senhora deve ter falado para ele, presidente, ele deve ter lhe perguntado, eu como presidente perguntaria, doutora Anice, o que a senhora acha dessa doença? Essa pergunta ele deve ter lhe feito. O que a gente pode fazer para não perder vidas no Brasil? Qual é o seu aconselhamento nisso?
Com certeza, qualquer gestor faria isso com uma especialista. Tá certo? Não foi tratar sobre a participação da senadora Leila, que nos deu muita alegria jogando vôlei pelo Brasil. Isso ele não tratou com a senhora, tratou? Não, não tratou. Deixa eu esclarecer. Ele, na realidade, ele veio nessa ocasião, na primeira ocasião, ele queria saber o que tinha de dados científicos da hidroxicloroquina e, conforme eu coloquei para o senhor, eu fiz essa reunião a seguir com o Conselho Federal de Medicina para caracterizar o que tinha de científico. A dúvida dele era com relação ao tipo de possibilidade com relação ao que estava acontecendo no mundo. Ele estava curioso para saber por que o Brasil e a França estavam em contato e queriam também discutir a questão da disponibilidade do medicamento em relação a esse momento tão difícil. O que eu disse para ele é que os médicos estavam divididos e que existia uma discussão com relação à parte científica do medicamento e que isso era o que a gente deveria estar fazendo. Mas foi essa reunião com mais pessoas, inclusive na mesa nós tínhamos muitas pessoas. E ela, também no Ministério. Tinha algum outro especialista nessa área? Não. Não. Só a senhora? Tinha o Osmar Terra também, que foi quem, inclusive, juntamente com as outras pessoas, conversaram. Doutora, qual era a sua função no governo federal? Minha função é consultora eventual. Ou seja, a senhora era uma voluntária, a senhora era informal. Isso não é aconselhamento paralelo? Isso não, isso é uma consultora eventual que faz parte, inclusive, de regulamentação específica para técnicas, pessoas técnicas. Mas, formalmente, a senhora não tinha nenhuma função, ou seja, a senhora não integrava o governo, dava aconselhamento informal, voluntário, e isso não é orientação paralela? Não, isso é uma orientação científica a partir do contexto que eu tenho, como eu já fiz em vários governos. Mas essa orientação científica, doutora Anísio, por exemplo, o TCU tem entendimento que nenhuma política pública do governo federal... Doutor Humberto, secretário da senadora, porque Vossa Excelência está exatamente na minha direção. Doutora Anísio, o TCU já tem entendimento nessa linha. Ou seja, nenhuma política pública do governo pode ser feita sem que haja uma sustentação em cima de entidades científicas. Não são de médicos maravilhosos, não são de pessoas individuais, são em cima de entidades científicas. E as entidades científicas, todas elas, nos últimos meses, de forma muito clara, mostrou lá num primeiro momento, por exemplo, a orientação do uso indiscriminado, uma condenação do uso indiscriminado, por exemplo, desse medicamento, e depois baniu a aplicação desse documento, desse medicamento. Ou seja, essas entidades não poderiam ser levadas em consideração nesses debates, nessas conversas. Como cientista e especialista médica, a senhora seguramente concorda que existe uma hierarquia ou escala de evidências científicas no tocante à sua qualidade e aceitação. Perfeito. A senhora pode verbalizar no microfone? Sim. Ótimo. Dentro dessa escala de qualidade, eu solicitei ao professor Paulo Martins Filho, da Universidade Federal de Sergipe, que analisasse 2.807 estudos no mundo todo, com base nas diversas bases de dados científicos, aquelas de maior qualidade. A senhora certamente, como especialista, reconhece também que revistas científicas, publicações científicas têm diversas gradações de qualificação, aceitação e credibilidade, correto? Sem dúvida. Perfeito. O estudo do Dr. Paulo, para não tomar muito tempo de todos nós, chega a 14 estudos internacionais da mais alta qualidade, que cuidam da questão da cloroquina e hidroxicloroquina. Em todas as fases, pré-contato, pós-contato, leves, graves, nenhum deles recomenda o uso. Absolutamente nenhum deles. Então eu pergunto a Vossa Senhoria, qual é a motivação para uma cientista, uma médica como a senhora, manter uma opinião que fazia sentido em abril de 2020, hoje, já em junho de 2021? Os estudos que a senhora traz e apresenta, eu estou vendo uma pilha de papel, me lembra a sua antecessora, a doutora Mária Pinheiro, que gosta também de material impresso. Pilhas de papel não substituem as publicações. Alguma dessas publicações impressas está publicada numa revista, num estudo desta qualidade referida? Sem dúvida, senhor senador. Pois não, a senhora pode indicar? Eu disponibilizo aqui os estudos, a Henry Ford Foundation, que fez o estudo da hidroxicloroquina. Nós temos também diversos estudos com relação Doutora, à a senhora pode indicar a publicação científica? Sim. Eu sou a publicação científica, doutora. Acho que tem muitas. É que nenhuma delas corresponde ao padrão científico referido. A senhora está com um pouco de dificuldade. Eu vou pedir ao presidente que depois aguarde seu envio desse estudo não identificado pelos seus colegas especialistas. Não, a senhora está entregando uma pilha de papel, que significa muito pouco para a CPI, porque efetivamente não corresponde àquilo que os seus colegas cientistas, médicos especialistas, referendam como conhecimento de alta qualidade. Lembre bem, doutor, a gente não está tratando aqui da autonomia do médico.
O médico, no seu trato com o paciente, tem autonomia. Nós sabemos disso, nenhuma discussão nesse sentido há na CPI. Há, sim, a discussão da política pública que foi traçada, aparentemente com base em evidências científicas de baixa qualidade ou insuficientes. Como a gente está com dificuldade para essa resposta, vamos passar para a segunda pergunta. A senhora consegue esclarecer a CPI de qual seria a motivação de todos os órgãos de regulação dos países mais desenvolvidos terem rejeitado esse tratamento a partir do mês de abril de 2020 e depois, sequencialmente, vários foram... Num primeiro momento há uma discussão, como sempre acontece numa pandemia, porque nenhum país sério imagina deixar seu cidadão morrendo, asfixiado. Nenhum país sério imagina que vai deixar sua economia definhar. Todos procuram soluções rápidas e baratas. Só que muito rapidamente isso aconteceu, do ponto de vista de revisão. A senhora respondendo ao senador Renan Calheiros, a senhora citou que na ciência, ele perguntava sobre um dos vídeos que a senhora editou e publicou, a senhora dizia que era com base no conhecimento daquela época. E tem meu respeito, porque efetivamente em abril, talvez em maio de 2020, existia ainda uma discussão consistente sobre esse tema. Mas daí em diante você vai tendo todos os órgãos, todos os países mudando sua orientação e passando a investir incisivamente em compra de vacinas. Então, eu pergunto a Vossa Senhoria, existe alguma justificativa para essa conduta desses países todos, desses organismos todos? Veja, as vacinas, elas são necessárias e o investimento relacionado às vacinas é extremamente importante. O que ocorre com relação a essas medicações reposicionadas e de baixo custo é que elas precisam também ser aprovadas em estudos grandes, multicêntricos. E isso está sendo feito. O que ocorre nessas meta-análises que juntam conhecimento, eu vi a sua fala com relação ao colega, excelente colega, mas existe também uma necessidade de avaliação com relação aos estudos em doenças precoces. Doutora, me permita lhe interromper, só por conta da limitação de tempo que nós temos. Então, a pergunta que lhe faço é bastante objetiva. Porque países como Israel, Estados Unidos, União Europeia, todos eles abriram mão do uso desse remédio milagroso. A senhora consegue explicar isso fora da teoria conspiratória que se apresenta aqui cotidianamente? Qual é o raciocínio lógico que aponta para Canadá e Estados Unidos deixarem de usar um medicamento e a gente continuar defendendo o uso desse medicamento hoje, mais de um ano depois? Eles estão baseados, nesse momento, nos dados anteriores. Inclusive, doutora, no dado no nosso artigo do Amazonas está lá, dando as negativas, e foi um dos motivos principais da recusa naquele momento. Eu sinto muito de ter que interromper, não gostaria de ter esse tipo de conduta, mas o estudo que a senhora refere foi objeto de avaliação no Conselho Federal de Medicina, foi objeto de avaliação do Ministério Público Federal e todos os procedimentos foram arquivados porque o procedimento de pesquisa foi considerado válido. Que a dose era alta e a toxicidade era muito alta. É porque in vitro só funcionava com dose alta, certamente a senhora tem essa informação. Me permita, por favor, trazer os fatos para o que eles são de realidade. O Brasil não merece mais desinformação. Eu não citei o Vitor Frankl à toa, ou para ilustrar uma fala. É porque realmente eu tenho a expectativa que uma pessoa que tem a sua formação, a sua inclinação humanitária, em algum momento, faça um juízo de revisão de consciência. Porque é inacreditável que um profissional médico de alta qualificação rejeite todas as orientações das grandes instituições científicas, das grandes entidades de regulação, dos países que são referência em saúde e continue persistindo em falas que são, infelizmente, lastreadas apenas em artigos de menor qualificação. Eu quero dizer que ainda tenho a expectativa que a senhora, em algum momento, consiga fazer a volta e recuperar a credibilidade que a senhora merece pelo seu histórico. Mas continuo dizendo com clareza, é inaceitável um profissional de alta qualidade rejeitar os estudos técnicos de entidades qualificadas e tentar valorizar ou divulgar estudos que foram encerrados, como é o caso do estudo da Henry Ford, por exemplo. A senhora sabe que esse estudo foi descontinuado porque ele não gerou os resultados que a senhora está dizendo. A senhora tem consciência disso? Na realidade, eu quero dizer o seguinte, eu estou nesse momento... A senhora tem consciência de que esse estudo que a senhora citou para a CPI como lastro científico foi descontinuado pela própria entidade porque ele não gerou nenhum tipo de resultado que indicasse proveito no uso da hidroxicloroquina? Não foi essa a informação que eu tive. Qual foi a informação que a senhora teve? A informação que eu tive é que ele foi publicado, ele tem um lastro científico, sim, e ele tem uma evolução benéfica dos pacientes. Foi essa informação que eu tive. Eu vou pedir a juntada do documento posterior. Mas, assim, foi essa informação que eu tive dentro das informações. Foi publicado, mas a senhora não leu a publicação. Não, eu li a publicação. Então, foi publicado. Sim, ele foi publicado e ele teve uma evolução benéfica e a gente tem aqui uma importante contribuição. Esse estudo, ele começou em abril de 2020, ele foi encerrado em dezembro de 2020, encerrado por não demonstrar evidências suficientes. Isso pode ser encontrado em vários documentos. Isso foi formalmente comunicado aos órgãos americanos, salvo engano, em 21/12/2020. Nós não conseguimos encontrar nenhum outro tipo de estudo na Fundação Henry Ford. Essa informação eu não tinha. Pois é. Ela é de dezembro do ano passado. Então, da mesma forma como é também do final do ano, começo do ano, a informação de que o estudo feito pelo Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, em nenhum fórum onde ele foi questionado, houve apontamento de irregularidade ou crime.
E a gente está vendo aqui diariamente acusações reproduzindo informações que já são sabidamente falsas por quem reproduz. Eu tenho que confessar para a senhora, isso me assusta, porque eu não consigo compreender como é que um profissional da saúde se dispõe a uma exposição deste tamanho. Eu não sei que nível de vontade, de ter esse acesso, ou de vaidade, não sei, que coloca um profissional com a qualidade que a senhora tem numa situação como essa. Eu profundamente lamento e desejo que a senhora consiga retomar o seu rumo.